Graça e paz, povo de Deus. Já veio aqui nesse momento trazer aqui um salmo de Davi para o seu coração. Ouça o que fala este salmo. Davi amelha pela presença de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória. Como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio jubiloso. Cantarei, refugiado, à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aquele que procura a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentiras. Glorificado seja Deus por este salmo, Salmo 63. É um salmo que vem falar, Davi amelha pela presença de Deus. Se que era quando Davi estava sendo perseguido. Nas suas perseguições, nas suas angústias, nas suas tribulações, clame por Jesus. Clame o nome santo do Senhor Deus, porque Ele te ouvirá. O Senhor te ouvirá porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero dizer para você que se encontra aí, cansado, oprimido e sobrecarregado, faça como Davi. Davi amelha pela presença de Deus. Amele, busque a presença do Senhor. Se você tem buscado a presença do Senhor e não tem encontrado, busque mais. Busque mais para que o Senhor possa te sustentar. Para que o Senhor possa te guardar, te proteger, te dar sabedoria, te dar discernimento no caminho a qual tu deves seguir. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que se encontra aí, com dificuldade, lembre-se de que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Deus é o meu, teu, nosso socorro presente. E Deus não desampara nenhum dos seus escolhidos. Deus conta com você para semear. Porque muitos são os que se desviam dos caminhos do Senhor. Poucos são os que entram, mas muitos são os que desviam dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o caminho do Senhor é espinhento.
Se você tem visto as provas que eu tenho passado diariamente, se você tem visto as lutas que tenho eu passado, não tem sido fácil. Mas eu glorifico ao meu Deus todo dia, por Ele ter me mantido de pé, porque sozinho eu não conseguiria estar de pé. Se eu estou de pé aqui é porque o meu Deus tem me sustentado, como o Senhor sustentou a Davi, como o Senhor sustentou todos aqueles que Ele escolheu para a sua obra. Todo aquele que o Senhor escolheu para levar a sua mensagem. Eu quero dizer para você que o inimigo tem tentado fazer de tudo para que eu não esteja aqui levando essa mensagem, mas o meu Deus é maior. O meu Deus é maior, é melhor e Ele quer que eu leve essa mensagem adiante. Tem sido muitas lutas, tem sido muitas dificuldades para que eu esteja aqui. Acontece uma coisa, acontece outra, para que eu não venha aqui levar essa mensagem ao seu coração. E este salmo é um salmo a qual Davi Amélia pela presença de Deus. Se você está aí passando por alguma situação a qual não tem mais jeito aos olhos do homem, lembre de Deus como Davi. Amele pela presença de Deus na sua vida. Busque a presença de Deus. Porque se não fosse o meu Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Sozinho eu não tinha conseguido. Sozinho eu não conseguiria estar de pé. Mas o meu Deus tem me sustentado, mesmo eu sendo fraco, sendo falho, sendo pequeno diante da grandeza do meu Deus. Ele tem me sustentado. Mesmo Ele sabendo que eu sou falho, que eu sou imperfeito. Mas Ele tem cuidado de mim, Ele tem me guardado à sombra das suas asas. Ele tem feito por mim até aquilo que eu não conseguiria fazer. Você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama de uma forma tão linda. Você não tem noção do amor de Deus para comigo, para com você. Nós não temos menção do tamanho do amor de Deus para com cada um de nós. É grande as perseguições, é grande as tribulações, é grande o desemprego, é grande a falta financeira nas nossas vidas. Mas o Senhor tem nos sustentado com o básico. Quantas pessoas vivem aí, talvez se fizer uma refeição de manhã não faz a da noite, talvez se fizer o da noite não faz o dia meio-dia. Quantas pessoas não têm a saúde que nós temos? Quantas pessoas não têm a voz para falar? Quantas pessoas não têm esse ar que nós respiramos? Quantas pessoas não têm as vistas, né? Não têm o olfato? Quantas pessoas não têm os pés, as mãos? Quantas pessoas não têm a memória para discernir entre o dia e a noite, ou o bem e o mal? Quantas pessoas têm aí? E nós estamos aqui, mesmo com tudo isso, muitas vezes nós reclamamos. Nós temos aqui que agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Davi nos ensina aqui a amelhar pela presença de Deus. Davi, quando se viu perseguido, o que ele fez? Amelhar pela presença de Deus. No versículo 1, a mensagem vem dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, cansada, onde não há água. Eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei qual a sua dor nesse momento. Eu não sei qual a sua angústia.
Eu não sei qual as suas preocupações, mas entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, espera nele e ele tudo fará. Porque Davi amelhou pela presença de Deus. Davi buscou. E eu tenho certeza que todo aquele que busca, encontra. Talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Mas talvez o pior momento para você seja o melhor momento para Deus. Para que você amele e busque pela presença dEle. Para que você reconheça que Ele entregou o seu Filho por amor de mim e de você. Para que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E só nele há a vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui hoje, mas amanhã nós não sabemos se ainda estamos aqui. E eu quero dizer para você que amele pela presença de Deus, como Davi buscava de madrugada, de noite. Como Davi desejava a presença do Senhor. Deseje do fundo do seu coração, nesse momento, a presença do Senhor Jesus. Amele pela presença de Jesus, como Davi amelhava pela presença de Deus. Mas ele enviou o seu Filho e o Consolador para que nós possamos amelhar pela presença dele. Talvez a sua dor, talvez a sua chaga é dolorosa. Talvez o espinho da sua carne tenha consumido a sua alegria, tem consumido o seu ânimo. Talvez o espinho da sua carne tenha feito você ficar mais frágil. Talvez você esteja passando por uma situação a qual você diz, não tem mais jeito, mas lembre-se. Lembre-se de Deus, lembre-se de seu Filho Jesus Cristo, no pior momento da sua vida. Amele pela presença de Jesus, porque só nele nós encontramos vida e paz em abundância. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também, vens a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Ele disse, eu sou a videira, vós sois as varas. Ele disse, todo aquele que crê nele será salvo. Ele disse que todo aquele que confiar, que crer, confiar e buscar, ele ouve todo aquele que clama. Clama a ele. Um ponto referente aqui ao versículo 1. Ouça o que fala aqui. Esse ponto referente aos Salmos 63, versículo 1. Todo crente deve orar como Davi. Não precisa só você ser crente para buscar a presença de Deus, não. Só de você ser filho, de você ter vida, é motivo de você buscar a presença de Deus. Como diz aqui, todo crente deve orar como Davi orou. Neste salmo, o qual descreve o profundo anseio por Deus, que o crente sente no seu coração, anseio este que só encontra satisfação numa íntima comunhão com Ele. Meus amados, independentemente do que você está passando, você, adulto, jovem, senhor, senhora, adolescente ou pré-adolescente, ou quem quer que seja, o que você está passando
Amele pela presença de Jesus, como Davi amelhou pela presença de Deus. Porque Deus enviou o seu único filho por amor de mim e de você. Ele está pronto para nos escutar. Olha, o Senhor tem visto as minhas lutas. Ele tem visto as minhas batalhas contra a minha carne. Mas Ele quer que eu amele pela sua presença. Ele sabe da minha dor, da minha angústia. Ele sabe da tua dor, da tua angústia, do teu sofrimento. Ele tem visto o que tu tem passado. O Senhor tem visto as tuas lutas. Mas Ele quer que você faça como Davi. Amele pela presença do Senhor Jesus na sua vida. Para que você possa encontrar refúgio nele. Pois Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós não encontramos paz, alegria em outro caminho a não ser em Jesus Cristo. Leva-nos a conhecer a Deus e a testar a nós mesmos, perguntando, tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida? Será que você tem mesmo perguntado, tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida? Será que você tem buscado verdadeiramente? Será que você tem mesmo a sede de Deus, do seu Filho Jesus na sua vida? Porque muitos dizem, eu tenho Deus na minha vida, eu já tenho Deus. Quando você vai falar de Deus para as pessoas dizem, alguns dizem que já tem Deus. Se você tem Deus, mas você não aceita o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se que a mensagem de Deus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ouça bem com atenção o que fala. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, pelo seu Filho. Ele é a porta. Jesus é a porta de entrada e de saída. Jesus é a porta que te leva, que te conduz à vida eterna. Você diz que tem Deus, mas você não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele próprio diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse também, vou para meu Pai, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor foi preparar lugar. Então se o Senhor foi preparar lugar, e Ele diz, vens a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha bem esses versículos, o que fala. Analise que se você diz que tem Deus, mas você não prestou atenção nesses versículos, nesses detalhes, lembre-se bem. Você pode ter Deus, mas se você não aceitar o Filho como Senhor e Salvador da sua vida, talvez é bom você analisar para que você não esteja errado. Viu? Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado. Eu estou apenas dizendo o que a mensagem fala. Eu não estou aqui obrigando a você a ser crente. Mas eu estou apenas colocando aqui algo, trazendo algo para a sua mente. Que o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira, vós as varas. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu estou apenas trazendo aqui algo para que você reflita. Ou vivo, mas ocupado com as coisas seculares e passatempos, mudamos enquanto que a oração, a leitura da Bíblia e a profundidade, fome e sede de Deus
e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida? Será que eu tenho dado mais tempo ao TikTok, ao Quai, ao Facebook, ao Messenger, ao Instagram, as coisas do mundo do que a Deus? Meus amados, eu quero dizer para você que verdadeiramente nós dedicamos mais nossa vida às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Eu digo a você por mim, porque eu tenho buscado a presença do meu Deus. Mas tem sido pouco pelo que Ele faz por mim. E se você parar para pensar, para analisar que você tem 24 horas por dia. Quantos minutos você para dizer, esse tempinho aqui eu vou tirar para Deus? Por gratidão pelo que Ele tem feito por mim. Quanto tempo você tem tirado para Deus? Será que você tem tirado um tempinho para Deus? Para o seu filho Jesus? Olha o que fala aqui, referente ao capítulo 2, o versículo 2 do Salmo 63. Para ver a tua fortaleza e a tua glória no santuário. O crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também amealhar que o seu Espírito, o seu poder e a sua glória se manifeste na sua casa. Deve o domínio, o crente deve somente buscar, deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também amealhar que o seu Espírito, o seu poder e a sua glória. Saúde. Perdão. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Repreendido em nome de Jesus. O crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também amealhar que o seu Espírito, o seu poder e a sua glória se manifeste na sua casa. Devemos orar para que Deus demonstre o seu poder contra o domínio satânico, a opressão demoníaca. Nós devemos buscar a presença de Deus e amealhar verdadeiramente, porque as astutas ciladas do inimigo são grandes. Nós vemos quantas dificuldades acontecem quando nós pegamos na Bíblia, quando nós pegamos na nossa carteira para dizimar, quando nós pegamos na nossa carteira para oferecer algo a alguém, quando nós se ajoelhamos para orar por alguém, dá sono, dá canseira, dá abrimento de boca, dá coceira nos olhos, dá coceira nos ouvidos. Quando nós vamos fazer algo para Deus ou por alguém, amealhar pela presença de Deus na nossa vida e na vida de alguém, acontece alguma coisa. Nós vemos aqui agora, eu errei a leitura por 2 vezes e de repente comecei a espirrar. Olha o quanto astuto o inimigo faz para que nós não prossigamos na leitura de uma palavra para alguém, para o coração de alguém. Mesmo assim é na sua vida. Quantas vezes você tem tentado algo? Quantas vezes você abriu o seu comércio e não deu certo? Quantas vezes você pensou vender picolé, pensou vender bolo, vender algo e não deu certo? Quantas vezes você tentou colocar
uma roça, fazer um plantio e não deu certo? Quantas vezes você tentou construir e não deu certo? Quantas construções você tentou e não deu certo? Quantas vezes você tentou construir algo para uma vida melhor para a sua família e o inimigo tem colocado obstáculo para que você não prossiga? Tem muitos obstáculos na vida do ser humano. E na vida do crente ainda é mais, as perseguições são maiores. Porque o inimigo não se preocupa com aquele que está perdido, não. O inimigo se preocupa com aquele que está salvo. Jesus é totalmente diferente. Jesus não se preocupa com o são. Jesus se preocupa com o doente. Já Satanás não se preocupa com o doente. Satanás se preocupa com o que está sadio. Então o que Jesus faz na minha vida e na sua vida é muito lindo. Porque Jesus me tirou de um lugar onde eu não pensava sair. E o inimigo, ele não se preocupava porque ele dizia que eu já estava perdido. Eu não tinha mais jeito. A preocupação do inimigo não era mais comigo. Era para que mais pessoas estivessem no fundo do poço como eu estava. Mas não sabia ele que Jesus se preocuparia e me amava muito mais além do que eu devia. Jesus me amava de uma forma que eu não me imaginava o quão grande era o amor dele para comigo. Dele chegar lá, me tirar do extremo, do fundo do poço, de onde mesmo eu não acreditaria mais. Mas Jesus foi lá, me tirou do fundo do poço e me trouxe para que hoje eu estivesse aqui, levando aqui para o seu coração o Salmo 63 de Davi. Aonde Davi amelha pela presença de Deus. Naquele dia, quando eu estava lá no fundo do poço, quando todos tinham me desamparado, quando me jogaram na sarjeta, quando me jogaram na cova dos leões, quando me jogaram na cisterna, como jogaram José, como jogaram Cedraque, Mesaque e Abednego, eu não tinha mais ninguém para me socorrer. Daí Jesus foi lá, me pegou pela mão e disse: vem, filho. Aqui começa uma nova história na tua vida. E a partir de hoje não é mais do teu jeito, é do meu jeito. De lá para cá eu tenho brigado comigo mesmo, porque muitas das vezes eu ainda quero fazer do meu jeito. Muitas das vezes eu sou teimoso e ainda quero fazer do meu jeito. Mas eu esqueço, tem momento que a minha vida está sob o controle daquele que me tirou da cisterna, daquele que me tirou da cova dos leões, daquele que me tirou da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. A minha vida está no controle dele, não no meu controle mais. Porque ele me tirou lá do fundo do poço para que ele tivesse controle sobre a minha vida. E não é mais do meu jeito, e sim do jeito dele. Então, do jeito dele, ele faz conforme a vontade dele e não mais conforme a minha. Muitas das vezes eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Muitas das vezes eu vejo as coisas tudo desmoronando ao meu redor. Daí eu me lembro que o Senhor foi lá e me resgatou. Foi para que eu vivesse algo novo. E por que eu ainda quero me lembrar das coisas velhas, das coisas passadas? Não deve você lembrarmos das coisas passadas para nós não sofrer 2 vezes. Um ditado que as pessoas falam no mundo aí, dizem que lembrar do passado é sofrer 2 vezes. Mas nós devemos pegar o nosso passado como para um aprendizado, para um novo nascimento em Cristo Jesus. Para que o nosso passado não venha ser um obstáculo, e sim uma referência para o que nós vivemos hoje. Devemos, com fervor, orar para que o Evangelho convença e salve os pecadores. Jó 16, 11 a 8.
Atos 4:33. Santifiquem-os, Jó 17:17, e os conduza à plenitude do Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Referente aqui ao versículo 6, ouça o que fala. Juntamente com a oração e a leitura da palavra de Deus, devemos procurar consertar nossos pensamentos nele, de dia e de noite. Lembra de Deus não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante, a saber, pensar no céu e louvar a Deus antes a presença e seu senhorio. Tendo comunhão com Ele, nada seria melhor do que se no nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fosse a respeito da sua graça, caráter, amor e plano para a nossa vida. E quando não podemos dormir de noite, devemos então dirigir nossa mente e coração a Deus. Eita glória, aleluia a Deus. Meus amados, é um salmo muito lindo. Um salmo onde ele vem falar que nós devemos direcionar o nosso deitar e o nosso levantar a Deus. Nós devemos amelhar a presença de Deus e lembrar dele no nosso deitar e também no nosso levantar. Ao deitar, nós entregarmos a nossa noite ao Senhor. Ao nos levantar, nós entregar a nossa vida a Jesus, para que ele nos conceda um dia de paz, amor, harmonia, prosperidade e sabedoria nos caminhos do Senhor. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, meu querido amigo, jovem, adolescente, eu quero dizer para você, independentemente do que você está passando, Jesus é contigo. Independentemente da sua luta, Jesus é contigo. Não pare, continue lutando, porque vencedor é todo aquele que luta. As batalhas não vão acabar. As batalhas não podem acabar. Porque se acabar as batalhas, você ficará só na memória do povo. Continue na luta. Continue na prova. Glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. E amelhando pela presença dele. Como Davi amelhava pela presença de Deus, você deve amelhar pela presença de Jesus Cristo na sua vida. No seu caminhar, na sua angústia, na sua tribulação, na sua dor, no meio dessa perseguição, no meio dessa tempestade, nessa cisterna, na cova do leão, nessa fornalha de fogo que você se encontra. Lembre-se do que Jó passou, lembre do que Daniel passou, lembre do que José passou, lembre do que Sedaque, Mesaque e Abednego passou dentro daquela fornalha de fogo, mas jogaram 3 homens dentro da fornalha. Quando eles olharam, tinha um 4º homem semelhante ao Filho do Deus vivo. Jesus está com você, Jesus está comigo, está conosco, em meio a essa caminhada, em meio a essa luta, em meio a essa batalha. Então não desista. Amele pela presença de Jesus, como Davi amelhou pela presença de Deus, pedindo: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. Amém? Então continue na batalha. Não pare, porque o Senhor é contigo. Ele te ama,
E Ele te aceita do jeito que tu és. Continue amelhando pela presença de Jesus Cristo, como Davi amelhava pela presença de Deus. Fique com esta mensagem, que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus misericordioso, Pai. Chega na vida, meu Pai, dessa pessoa que está aí cansado, oprimido e sobrecarregado, Pai. Chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas que tem contenda, Pai. Chega nos meus vizinhos, meu Pai, onde tem enfermidade, onde tem contenda, onde tem brigas, onde tem falta, necessidade de alguma coisa, meu Pai. Chega na vida dos meus vizinhos. Chega, meu Pai, repreendendo o inimigo que coloca algo na mente deles, meu Pai. Chega abençoando, meu Pai, os meus vizinhos de frente, de lado e de todos os lados, meu Pai. Abençoa os meus vizinhos, curando e libertando todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega na minha vida, na minha casa e na minha família, meu Pai. Chega na vida de todo aquele que ouviu essa mensagem. Se você ouviu essa mensagem até aqui, se inscreva nesse canalzinho, dê um glória a Deus e diga que Jesus é bom. E que a partir de hoje você vai amelhar pela presença de Jesus na sua vida, como Davi amelhava pela presença de Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente.